Direto ao ponto net, dicas para iniciantes. Esses primeiros vídeos eu vou dedicar mais à pessoa que está iniciando mesmo, que é a parte mais importante. Que você pegue bem, vou dar algumas dicas que eu acho importante, tá bom? Bom, a primeira, depois do outro vídeo, que é você tentar dar nome a tudo que você aprende, é observar o Visual Studio. Ele vai te dizer muito enquanto você está fazendo. Ele tem aquele recurso que é o IntelliSense, né? O sensor inteligente enquanto você digita, e tem a curiosidade de olhar os problemas que ele aponta. Então, por exemplo, vamos lá, eu vou escrever aqui. Repare que eu começo a digitar e ele já mostra, né, uma lista de coisas possíveis. Né? Console. Na hora que muda a cor, significa que ele reconheceu aquele elemento. Ponto. Na hora que eu boto o ponto, eu acesso, no caso dessa classe console, os elementos. Então você olha que tem as várias opções do que existe. Vamos nos concentrar apenas no básico, ele console write line, só isso. Né? Eu vou escrever write line. Repara que enquanto eu não acabo de escrever, fica aquela cobrinha vermelha ali, significa que não está pronto ainda. Né? Write line. Né? Eu esperei mais um pouco, apareceu lá uma telinha de ajuda, né? Dizendo que tem 18 sobrecargas, eu tenho 18 maneiras diferentes de chamar esse método. Aí eu vou abrir parênteses e vou escrever entre aspas. Fica sempre de olho também, né? Quando você abre aspas, ele fecha. Teste. Ainda não acabou, ponto e vírgula. Então, se não aparecer nenhuma cobrinha vermelha, porque está tudo certo. Tá? Vamos imaginar alguns erros. Eu vou, por exemplo, digitar console com C minúsculo. Está aí a cobrinha vermelha. Ele não reconheceu. Se eu encostar o mouse, a mensagem, o meu Visual Studio está em português, ele fala: o nome console não existe no contexto atual. Quer dizer, nas coisas que estão configuradas para ele enxergar, não existe. Né? Aí ele fala: possíveis correções. Aqui, ó. Gerar um campo. Isso aqui é um erro de iniciante muito comum. Né? A correção, por exemplo, a primeira que ele dá, gerar um campo, exemplo.console. Ele vai criar uma variável, né, da classe console, não é o caso. Gerar o campo, gerar o local, gerar não sei o que, alterar. Aí aqui embaixo tá console, né, a ajuda que ele dá. Então é importante observar as mensagens de erro, mesmo depois que você compila. Vou dar outro exemplo. Eu vou fazer um erro qualquer, tirar aqui uma letra, pronto, está errado, faz de conta que eu não vi a cobrinha vermelha, eu aperto o botão iniciar, e aí é uma mensagem muito engraçada essa aqui, né? Ele fala assim: ó, houve erros de compilação, não conseguiu compilar. Deseja continuar a executar a última compilação bem sucedida? Para quê? Não, lógico que não, eu quero essa, eu não quero a última, né? Eu quero essa aqui. E cuidado, ainda, se você marcar que não é para mostrar, e sim, ele executa a última vez que ele conseguiu compilar, ou seja, não é o que você está fazendo. Então, quando ele reclamar, né, falar que deu erro, botar não, eu não quero. E aí aparece aqui nessa lista de erros, ó, o nome console não existe no contexto atual. Né? Se você der um duplo clique, aparece ali. Isso é uma boa coisa para aprender no começo. Altera algumas palavras para ver o que acontece. Tira o ponto e vírgula daqui e vê qual é a mensagem de erro que ele dá. Ó, ele dá a mensagem ponto e vírgula esperado. Ou abre aspas e não fechar. Se você não fecha aspas, não acabou o texto, a string, né? Abriu, vai, e quando acaba? Então, também, né, ele vai falar aqui, ó. Representa, não sei, new line inconstante. Uma constante é quando você abre aspas, né, e coloca, no caso da string, né, um texto e fecha aspas. Só que você não pode dar enter. Então, ele falou, ó, tem uma linha, tem um enter. Né? Na verdade, você poderia dar enter se você colocasse um arroba antes das aspas. Mas, por enquanto, não pense nisso. Aqui, e colocou. Então, primeira dica, né, para quem está iniciando. Observe atentamente o Visual Studio, todas as indicações que ele dá. Essa é uma. A outra, que é baseado naquilo já que eu tinha falado, né, dê nome para as coisas,
encosta sempre o mouse ali perto de todo objeto que tem e leia o que ele escreve. Por exemplo, eu encostei aqui no console e ele escreveu class system.console. Tenha certeza que você entende o que quer dizer isso, né? É uma classe chamada console que está no namespace system. Representa, a versão em português fala, representa os fluxos de entrada, saída e erro padrão para aplicativos de console. Quando traduz para português, né, os streams, fica às vezes estranho. Essa classe não pode ser herdada. Para procurar o código fonte, consulte o reference source. Né, tem mais informações aqui. Mas o importante é você pegar o nome. WriteLine. Aparece outra coisa também. Olha os desenhinhos, né? Tá vendo o desenho aqui? Esse aqui é o desenho de uma classe, né? Um monte de quadradinhos lá ligados. Esse aqui é um método, ele é um cubo, né? Um cubo roxo, né? As linhas roxas. Void, console WriteLine, entre parênteses, string, grava o valor da cadeia de caracteres, etc, etc. Dá várias informações. Tenha curiosidade de olhar tudo o que o Visual Studio fala. Se você já passou pela parte de aprender os tipos primitivos, quando você faz uma coisa int x igual a 10. Repara que a cobrinha agora é verde, né? Quer dizer, não está errado, mas ó, a variável x é atribuída, mas seu valor nunca é usado. Tira um tempo para pensar nessas coisas, né? Por que ele está falando isso? Variável, né? Bom, eu criei uma variável, ou seja, eu criei um lugar para armazenar um número, coloquei o valor 10. Para quê? Não estou exibindo nada, então ele está só achando estranho você ter feito isso à toa. Se eu chegasse aqui e colocasse console WriteLine x. Ok, agora eu usei. Né? Agora, sim, isso aí estou usando, aí já sumiu a cobrinha. Então, a outra dica então é essa desse vídeo aqui. Preste atenção a tudo que o Visual Studio te fala. Né? Essa primeira etapa, se você está estudando, você precisa prestar muita atenção. Se você está fazendo o curso comigo, ou já fez, uma dica é você fazer bastante esses primeiros exercícios que tem. Porque isso vai te dar essa experiência de você observar rapidamente quando uma coisa está errada ou não. É a parte principal. Para você estudar as coisas futuras, você não pode ter dúvida nesse tipo de coisa. Você não pode ter dúvida o que é console, o que é WriteLine. É um método, eu estou chamando, eu estou pegando retorno, eu estou guardando a variável. A primeira parte é essa. É você acostumar com isso. Ok? Então fica a dica.